Irmãos, essa frase, ela está até é uma frase de um livro da Bíblia, que a gente vai estudar um pouquinho hoje, mas ela até está assim, na sabedoria popular, vamos dizer assim. Às vezes as pessoas repetem assim, não há nada de novo debaixo do sol, e nem muitas vezes sabem a origem, né, de que vem lá do livro de Eclesiastes. E a primeira vez que eu ouvi essa frase, que eu tive contato com esse texto e com o livro de Eclesiastes, foi em janeiro de 2009. Eu tinha 14 anos. Eu completo aniversário em março, então eu tinha quase 15. E nessa ocasião, eu estava participando da temporada de adolescentes lá da minha cidade de Campo Mourão. E eu tinha acabado de ficar sabendo que eu ia estudar na escola que eu fiz o ensino médio no Rio de Janeiro, que fica mais de 1.000 quilômetros de Campo Mourão. Então, eu estava me sentindo no topo do mundo. Eu acho que, quando nós somos adolescentes, esse sentimento de estar no topo do mundo é até um pouco mais intenso do que quando a gente está em outras fases da vida, né? Então, o pregador, ele começa o primeiro dia da temporada com essa frase: não há nada de novo debaixo do sol. E eu li e pensei, como assim? Como assim não tem nada de novo? A internet estava começando a fazer parte da nossa vida com mais afinco até então. A gente tinha um celular top de linha que mandava e-mails, chamado BlackBerry. Eu não sei se vocês lembram do BlackBerry. A rede social era o Orkut. O Twitter, acho que foi criado naquele ano também. E eu pensando nessas coisas assim, cara, como que ele sai lá de onde ele saiu para vir aqui no acampamento pregar? E ele fala para mim que não tem nada de novo debaixo do sol. E ao longo daquela semana eu entendi o que ele quis dizer, e eu estava completamente errada. E aquela semana, que foi uma semana de reflexões no livro de Eclesiastes, me marcou muito. E me deixou ensinamentos claros na minha caminhada cristã. E que eu me lembrei muito tempo depois, porque eu acho que eu não tinha maturidade plena para entender tudo que foi falado. Mas essa frase e os estudos em Eclesiastes sempre me acompanharam desde então. E eu ouso dizer que é o meu livro favorito da Bíblia. E é sobre ele que eu gostaria de compartilhar hoje. Então, irmãos, antes da gente prosseguir, eu já contei a minha história com essa frase, eu queria ouvir um de vocês. O que vocês acham que Salomão quis dizer quando ele falou isso? Porque eu acho que ele não estava falando do BlackBerry, né? Nem do iPhone, mas o que vocês acham que ele queria dizer quando ele falou isso? Alguém arrisca? Marcos me salvando. Ó. Que bom que você veio. Eu gosto... querida, eu virei sempre para aprender, porque é só vindo do EBD que a gente aprende, só estudando. E quantas coisas a gente aprende. Eu gosto muito daquela passagem que parece que também é meia sem nexo na Bíblia. E nasceu e viveu 930 anos, e casou, teve filhos e filhas e morreu. Nasceu, viveu, casou, teve filhos e filhas e morreu. Me parece que faz uma analogia com isso. Não há nada de novo debaixo do sol. Nascemos, vivemos e morremos por gerações e gerações. É uma introdução, talvez. Os nossos sofrimentos não são novos. Eles estão aí desde que o mundo é mundo. E desde que o mundo é mundo, o sol nasce, o sol se põe, a gente acorda, trabalha e dorme. Não tem nada de novo na história da humanidade. A gente avançou em tecnologia, avançou em sistemas de conhecimento, mas os nossos sofrimentos e as nossas buscas são as mesmas. E hoje nós vamos... não, eu estou apertando o errado. É o para baixo, né, Rogério? Tá, vamos lá. Isso. Então, eu chamei a nossa aula de Nada Faz Sentido, baseado no texto de Eclesiastes, especialmente do capítulo 1. Vamos tirar algumas lições desse livro.
Vamos lá. Vamos pensar na sabedoria, não sabedoria, mas nos ditos populares. Não sei se vocês conhecem essa frase aqui do senhor Agenor Neto, que fala que eu vejo um futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Ele só parafaseou o Eclesiastes, mas vê que aqui a gente tem uma letra que foi escrita há uns 40 e poucos anos, que traduz um sentimento que vem da humanidade de há muito tempo e que 40 anos depois a gente continua tendo essas mesmas buscas. Eu estou falando aqui de pessoas que não conhecem a Jesus, mas vamos tentar trazer esses pensamentos para o nosso dia a dia, que sabemos quem é Jesus e que temos certeza da eternidade, que Ele pode, sim, preencher esse vazio que existe em todos nós, essa noção de eternidade que existe em todos nós, segundo Eclesiastes 3. Daí um outro senhor, chamado Antônio Carlos, escreveu isso aqui, também há uns 50 anos atrás, mais ou menos. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Principalmente quando a gente é adolescente, a gente olha para os nossos pais e pensa, eu vou fazer tudo diferente. Daí você chega com 30 e poucos anos, pagando suas contas, e você tem a mesma vida dos seus pais. Acorda cedo, trabalha, paga a conta e vai dormir. Não é? Daí um outro senhor, que vocês, irmãos, conhecem também, chamado Renato Manfredini, escreveu isso aqui. Vocês dizem que os seus pais não lhe entendem, mas vocês não entendem os seus pais. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Então, isso eu podia citar vários outros poetas, escritores e homens e mulheres que escreveram sobre, que, a partir da arte, discutiram os dilemas da humanidade. Mas está vendo que essas letras, elas têm, acho que são quase todas contemporâneas, já foram escritas há muitos anos, e elas ainda são verdade, porque elas falam de um único problema: a falta de sentido no homem que não sabe para onde vai, que é como o vento, que é como correr atrás do vento, vaidade. Então, irmãos, outra coisa que me chamou a atenção foi uma crônica que saiu na Folha de São Paulo, acho que dia 30 de junho. E ela me chegou porque acho que alguém do meu Instagram compartilhou essa reportagem e eu fui ler. Porque eu sou uma millennium. Millennium são as pessoas que nasceram entre 82, acho, e 96. Eu sou de 94. E eu fiquei pensando, por que pessoas de 30 anos, ou de 20 e poucos anos até 40, por que a gente está ouvindo isso? Abandone um sonho, vocês perderam. E ao longo dessa crônica, que ela é bem irônica, assim, eu achei bem escrita, a pessoa que escreveu, ela traz esses dilemas. A gente está tentando um emprego para sobreviver, estamos tendo as mesmas vidas dos nossos pais, a nossa geração a que foi prometida tudo. A que foi prometida mudar o mundo, que foi prometida um mundo integrado, um mundo de paz. E a gente está agora em 2025 com, acho, umas 3 guerras rolando no mundo, várias discussões entre países, o multilateralismo já não existe mais, e a ideia de um futuro possível, um futuro onde tudo se resolveria, já não existe mais. Só que está vendo que isso foi escrito em 2025 e tem o mesmíssimo sentimento das outras coisas que eu trouxe que foram escritas há quase 50 anos. Mas, como não há nada de novo debaixo do sol, Salomão vai falar exatamente disso. E eu prefiro dar essas respostas de outra maneira. Eu prefiro olhar para Jesus. E essa banda é uma banda cristã americana muito boa, recomendo aos irmãos que não conhecem ouvi-lo. E esse álbum é inteiro baseado em Eclesiastes. Tem, acho que a 3ª ou 4ª música do álbum, tem uma a música chama assim, a Alegria, ou contenta, eu acho que Alegria. Feliz é uma palavra da Faria Lima, assim, traduzindo assim, em termos brasileiros. Obviamente não está escrito aqui, assim em inglês. Num determinado ponto da música, o compositor ele diz assim: eu não acredito no vazio, eu estou esperando o reino que há de vir. Então, todas as nossas respostas para essas inquietações que acompanham a humanidade há tanto tempo estão
estão aqui e a gente vai ouvir de um homem que tem toda a autoridade para falar dessas angústias da humanidade, porque ele viveu todas elas. E ele é Salomão. Então, irmãos, vamos ao que interessa. Se alguém quiser, aqui é um código que o celular lê, se alguém tiver interesse, né? Bom, vamos lá. Vamos para o que interessa. Então, vamos abrir, irmãos, o capítulo 1 de Eclesiastes, vamos ler todos nós. Eu acho que o microfone já está aí na mão do diácono Vini. Eu vou começar lendo o primeiro versículo e a gente vai ler o capítulo todo. Então, Eclesiastes 1, nós leremos do 1 ao 18. O primeiro versículo diz: Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que vantagem tem o ser humano em todo o seu trabalho, e que tanto se dedica debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a enquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para neles os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepugi em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, a fim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Bom, irmãos, então a gente percebeu aqui que Salomão ele inquiriu, observou os homens, adquiriu conhecimento, e ele, que teve muitas oportunidades, chegou à conclusão de que nada valia a pena. E tudo é vaidade.
Nós que temos Jesus, sabemos que as coisas valem a pena e que o propósito é Cristo. Mas a gente tem vivido essa verdade nas nossas vidas? Como está a sua vida? Você se sente cansado, sem propósito, imerso numa rotina que você não vê saída? Então, irmãos, o que eu gostaria de trazer aqui são verdades bíblicas para a gente tornar o nosso dia a dia leve como seguidor de Jesus. Então, vamos para a pessoa que vai nos ensinar, né, que através do Santo Espírito escreveu o Eclesiastes. Então, o que a gente sabe de Salomão? No versículo 1, ele se apresentou, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. E ele foi um homem inteligente, ele foi um acadêmico. Se houvesse o sistema de universidades que existem hoje na época, ele seria um catedrático, dono de uma disciplina, dono de um departamento, seria a pessoa mais, a referência num determinado assunto em termos acadêmicos. Salomão também foi um cara que viveu bem. Se a gente seguir a leitura aqui do livro e lembrar lá das passagens de Reis, a gente sabe que Salomão foi muito rico. A gente colocou no Google ontem alguém que tivesse feito o cálculo de quanto dinheiro ele tinha, chegaram, sei lá, 30 trilhões de dólares, fez? 2 trilhões de dólares. Eu acho subestimado. Se a gente lembrar que lá em Reis fala que a prata era coisa que era tida como refúgio, que era tudo de ouro, que era tudo do bom e do melhor, que ele tinha tudo que você imaginasse de grana, ele tinha. E ele usou boa parte desse dinheiro para aproveitar a vida. Então, ele tinha artistas a seu dispor, dava festas, construiu jardins, construiu palácios, fez obras públicas, por isso que eu pus aí grande construtor, no capítulo 2, versículo 4, ele fala que fez grandes projetos, construiu vinhas, construiu casas, plantou vinhas, fez jardins, parques, plantou todo tipo de árvore frutífera. E ele tinha muito dinheiro. Eu falei aí no coloquial o zilionário, porque eu acho que não dá para nem estimar o quanto de dinheiro que Salomão tinha. Só de curiosidade, o homem mais rico do mundo eu acho que é o Elon Musk. E a fortuna dele está estimada lá em não sei quantos bilhões. Você sabia que ele não tem aquela quantidade de dinheiro no banco? Que aquilo é o crédito que os bancos dão a ele por ele ter o que ele tem? Então, a gente está falando de um homem que tinha o dinheiro, que não era que ele tinha crédito, ele tinha o dinheiro, entendeu? Ele era o dono, entendeu? Não era virtual. Então, eu acho que, se a gente olhar aqui o versículo 11 do capítulo 2, ele contemplou todas as obras que as mãos fizeram e o trabalho que ele tinha feito, e ele percebeu que tudo era vaidade. Então, eu acho que dá para aprender com esse cara, né? Acho que ele tem, vamos dizer assim, as prerrogativas para nós ouvirmos e tirar alguma lição dele, além dele ter sido inspirado pelo Espírito Santo para escrever tudo isso aqui. Então, a partir disso, a gente vai ver 3 pontos. Meu primeiro ponto é: nada faz sentido quando se olha para trás. Vamos lá para Lucas 9, versículo 62, se fala que Jesus lhe explicou. Isso no contexto que Jesus estava chamando as pessoas para segui-lo, e as pessoas começaram a dar desculpas. Assim, eu tenho que enterrar meu pai, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que pôr minha casa em ordem. E daí Jesus fala: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, o que do passado tem impedido que você viva a sua vida plena em Jesus? E isso pode ser N coisas. Alguém que você não perdoou, ou alguma situação do passado que você viveu e que você não consegue superar e revive isso como um eterno retorno no seu dia a dia. E essa repetência dessa situação impede que você olhe para frente, que você vá para Jesus e que você consiga seguir a sua vida em paz. Ou, pode ser outra coisa também. Que momento no seu passado você viveu uma alegria tão intensa e uma plenitude de felicidade, que você não consegue viver o adiante, porque você fica olhando para trás? Não, a gente viu aqui com Salomão, que ele olhou para trás e viu tudo que ele fez e não serviu de nada, porque ele não olhou para onde deveria olhar.
Então, se a gente vai lá para o capítulo 7 do livro de Eclesiastes e vê o versículo 10, ele fala: jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Uma coisa, agora eu vou falar com o pessoal, os adolescentes, basicamente. Quando eu era jovem, adolescente, meu pai fala isso para mim até hoje, mas hoje em dia ele fala em tom de brincadeira. Se tinha uma coisa que me irritava profundamente, é quando os meus pais falavam assim: porque na minha época, pararam, pararam, pararam. Porque no meu tempo, pararam, pararam, pararam. A gente já viu que não tem nada de novo debaixo do sol. Então, aquilo que os seus pais viveram lá atrás é a mesma coisa que você vive hoje. E uma coisa que sempre me marcou é: a gente tende a ver o passado como se fosse melhor, porque a gente era novo. Estou falando aí para os 30 a mais, né? A gente olha para a adolescência e acha que aquela foi a melhor fase da vida, porque a gente tinha vigor, a gente fazia tudo, dormia tarde, acordava cedo e tinha uma intensidade das coisas assim. Mas não necessariamente as coisas do passado são melhores do que Deus tem para você no presente e no futuro. Irmãos, não se prendam ao passado no sentido, em todos os sentidos. Não vejam só as coisas boas do passado, não vejam só as coisas ruins do passado. O Senhor fala para a gente olhar para frente. E até porque não tem nada de novo debaixo do sol. Quando a gente vai lá para Filipenses, Paulo fala uma outra coisa muito interessante. Ele fala: irmãos, eu acho que ele fala antes sobre... Ixi, deixa eu abrir lá que eu não esqueci. Ele fala antes sobre a perfeição, acho que em Cristo, alguma coisa assim. E daí ele exorta os irmãos em Filipenses dizendo: não é que eu cheguei lá, mas eu esqueço das coisas que ficaram para trás e caminho para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Daí Paulo, a gente sabe que teve um passado ruim, né? Pôs gente na prisão, perseguiu os cristãos. Imagina se esse irmão ficasse com o complexo de ter feito todas essas coisas e vivido essas coisas no dia a dia. Ele não teria exercido o ministério dele. Ele precisou deixar para trás, para poder caminhar para o alvo que é o Senhor Jesus. Não passou. E um exemplo derradeiro também, que tem a ver com aquele outro versículo que eu pus no primeiro slide. Lembramos-nos da mulher de Ló. Jesus recomenda que a gente lembre da mulher de Ló. E aqui o contexto é o seguinte: Jesus está falando sobre a grande tribulação. E ele vai falando de várias coisas que vão acontecer, e ele dá um alerta. Vamos lembrar do exemplo da mulher de Ló. Porque, irmãos, se tem uma coisa que é muito fácil no nosso dia a dia, é a gente se prender às coisas dessa terra. E a gente buscar as coisas que não são eternas. E Jesus nos lembra: olha, quando vocês olharem para o contexto de vocês, lembrem-se da mulher de Ló, que foi puxada pela mão pelos anjos de Sodoma, só que ainda assim ela olhou para trás, porque ela amou mais as coisas desse mundo do que aquilo que podia vir para ela depois que ela saísse de Sodoma. Continuando nessa linha de raciocínio, acho que para encerrar esse tópico, lá no final de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 4, Salomão dá uma... Não é exatamente sobre passado esse versículo, mas eu acho que dá para a gente contextualizar. Ele fala que quem fica procurando a situação ideal das coisas não faz nada. E, geralmente, a gente procura uma situação ideal porque a gente olhou para o passado e tem medo de tomar uma atitude e as coisas darem errado. Então, pessoal, se o Senhor mandou fazer, não olhe para trás, olhe para frente e faça. No nosso segundo tópico, e já aproveitando o gancho do que eu estava falando anteriormente, nada faz sentido se os nossos olhos não estão fixos na eternidade. Então, se a gente olha para trás ou olha para essa terra, a gente não olha para frente, que é o nosso alvo, que é o reino, que é Jesus, que é viver eternamente com Ele, contemplando quem Ele é. Então, vamos olhar um pouquinho mais de perto a vida de Salomão. Lá em 1 Reis, vocês lembram a história de Salomão, né?
eu imagino que seja uma grande responsabilidade. Vamos pensar lá. Uma pessoa... Não sei, agora me fugiu um exemplo. Mas vamos pensar num grande dono de empresa. Que... Boa, vou usar o Vanderlei de exemplo. Vanderlei construiu o império das embalagens. Um empresário de sucesso. Daí, ele está ali passando bastão para o Lucas. Daí o Lucas olha assim, meu Deus, como que eu vou conseguir continuar o legado do meu pai? Foi mais ou menos isso que aconteceu com Salomão no começo. Porque Davi foi o grande rei de Israel. O grande, o maior. O que as pessoas têm os judeus até hoje têm um sentimento até folclórico em relação ao rei Davi. Como se ele, enfim, fosse salvar Israel, e a gente sabe que não é. Mas, pulando esse tópico, Salomão era jovem e ele precisava assumir o trono de Israel. Grande responsabilidade. Na sombra de Davi. O que ele fez? Foi pedir ao Senhor Jesus que o tutelasse. Então, ele construiu o templo, né, que Davi tinha o orientado a fazê-lo. E quando ele se viu numa encruzilhada, ele pediu sabedoria ao Senhor. Assim, o Senhor chegou a ele e falou, olha, o que você quer? Dinheiro ou sabedoria? Daí ele falou assim, eu quero sabedoria. E teve as duas coisas, né? Então, enquanto Salomão olhava para a eternidade, ele compôs provérbios, que a gente tira ensinamentos até hoje. Ele compôs alguns salmos. Ele prosperou em Israel, então ele trouxe riqueza e prosperidade para os seus dias de paz. As pessoas vinham dos outros lugares para aprender com Salomão. E aqui, especificamente, eu queria lembrar da rainha de Sabá. E eu estou apertando o lugar errado de novo. Ixi, não foi. Não foi. Você passa o próximo para mim, por favor, Rogério? Mais um. Tá, vamos ver se vai. Foi. Vamos olhar a história especificamente de Salomão e da rainha de Sabá. Porque lembra que Salomão, a fama da sabedoria de Salomão ultrapassou as fronteiras de Israel. Então as pessoas começaram a vir até Israel para aprender com Salomão. Então, enquanto Salomão estava com os olhos fixos na eternidade, ele prosperou em vários aspectos da vida e as pessoas vinham aprender com ele. Então, vamos lá ler essa passagem aí, que é 1 Reis 10, 6-9. Se alguém tiver com o microfone, pode ler, por favor. Lê o texto inteiro. São só 3 versículos. E disse ao rei, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Essa senhora saiu lá do reino dela, que era tipo a Etiópia, eu acho. Oi? Iêmen. E ela saiu lá do território dela e foi ouvir de Salomão. E ela abençoou Salomão porque ela aprendeu quem era o Deus verdadeiro com ele. E se a gente lembrar que o eunuco etíope tinha acesso ao livro de Isaías, lá quando Filipe vai conversar com ele em Atos, muito provavelmente esse conhecimento sobre o Deus verdadeiro, sobre Yahvé, se espalhou nessa época que Salomão estava dando conselho para as pessoas que vinham procurá-lo, porque ele era admirável em obras e em palavras, porque o Senhor estava com ele. E lá em Lucas, Mateus, quer dizer, Jesus vai falar da rainha de Sabá. Ih, eu não coloquei aqui? Coloquei aqui. Não coloquei. Foi mal, irmãos. Deixa eu voltar lá, então, para eu não me adiantar. Lá em Mateus,
Jesus vai falar também sobre a geração impiedosa que não aceitou quem ele era. E ele fala assim, a rainha do sul vai se levantar contra vocês naquele dia e vai dizer que vocês não vão ser testemunha contra vocês. Porque ela saiu de não sei aonde para ouvir de Yahvé a partir de Salomão. E agora está aqui quem é maior que Salomão e vocês não escutam. Então, as coisas que Salomão fez, direcionadas ao reino celestial e direcionaram à eternidade, prosperaram e permaneceram. Mas, infelizmente tem um mais, né? O capítulo 11 de 1 Reis vai falar que Salomão vacilou. E vacilou feio. Ele teve muitas mulheres, ele começou a se casar por alianças políticas. Ele começou a se casar com as mulheres dos reinos em torno dele, mulheres que o Senhor tinha mandado não se envolver, claramente. E ele começou a abandonar. Imagina, Salomão que construiu o templo, tá, pessoal? Eu só queria lembrar desse fato aqui. Construiu o templo, levou a arca para o templo, colocou os sacerdotes lá, fez tudo que tinha que fazer em termos da vida religiosa de Israel. Ele começou a se casar com mulheres que não serviam a Yahvé. O pior, ele construiu os santuários para esses outros deuses. Ele construiu uma estátua para Moloque. Se os irmãos se lembram, Moloque era o deus no qual eram sacrificadas crianças na estátua de bronze. Daí o que o Senhor virou e falou para ele? Ele falou assim, por que você se esqueceu de mim? O seu reino vai ser dividido. Então, imagina, meu irmão, se Salomão tivesse seguido a linha que ele deveria seguir. O reino de Israel seria próspero. Talvez não tivesse a divisão dos reinos, porque isso, enfim, não vamos pensar no e se, mas vamos só fazer esse exercício de imaginação. Salomão já tinha feito tudo certo. Ele deu uma escorregada assim feia, depois dele já ter montado e preparado Israel para a adoração a Yahvé. E ele diz, e todo o povo, porque assim, se o rei seguia outros deuses, a tendência é que o povo seguisse também, né? Então, imagina quantas vidas foram corrompidas por esse modo de viver errático de Salomão. E até nesse momento, no final da vida, que ele olha para trás e vê tudo que ele fez, que ele escreve Eclesiastes como um meia-culpa. Ele falou assim, o Senhor me avisou e eu não segui e deu errado. E só de pensar, irmãos, as pirâmides do Egito foram construídas há muito tempo atrás e elas estão lá de pé. Salomão construiu muitas coisas, em termos arquitetônicos, assim. E a gente tem outros sítios arqueológicos de coisas que foram construídas na mesma época. Nada do que Salomão fez, que não foi olhado para a eternidade, ficou. Não tem nenhum resquício, uma coluna de nada que ele tenha construído. As coisas que ele fez olhando para Jesus, a gente tem até hoje. As coisas que ele fez olhando para si mesmo, nada permaneceu. Pelo contrário, só veio zona depois. Os reinos se dividiu, bagunça, enfim, ninguém adorava o Senhor, 2 reis só foram fiéis a Yahvé. Enfim, Salomão, infelizmente, não olhou para a eternidade. Mas a gente tem o exemplo da mulher em Betânia. Uma mulher que a gente sabe pouquíssimo, que a gente nem sabe o nome dela, não sabemos a biografia, mas ela fez uma coisa olhando para a eternidade, e a gente lembra dela até hoje. Vamos ler esse texto? Mateus 26, de 6 a 13. Quem tiver com o microfone pode ler, por favor. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, e lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes.
Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Irmãos, então, aquilo que nós fazemos em prol do reino, em prol da eternidade, isso fica para sempre. Porque o Senhor é de eternidade a eternidade. O que a gente faz por Ele, para Ele, através dEle, fica eternamente. O que a gente faz para a nossa própria vanglória desaparece. E vamos fazer uma aplicação no nosso dia a dia. Como está a nossa gestão de tempo? Você acorda, vai trabalhar, faz umas coisas que às vezes não tem sentido no dia a dia e vai dormir com uma sensação de sempre ter precisado fazer mais. Por que a gente vive isso, gente? Nossos olhos descalibrados, pensando nas coisas aqui da terra e não pensando na eternidade. Você está preocupado com a educação dos seus filhos? É uma boa preocupação. Está preocupado com a vida espiritual deles? Esse é o maior legado que um pai pode deixar para um filho. Jesus. Porque as coisas passam. A vida passa. A gente vai chegar nesse texto ainda, mas está lá no final de Eclesiastes. Alegra-te, jovem, na sua mocidade, antes que venham os maus dias. Por que Salomão fala isso? Porque ele chegou na vida dele, e ele, no final da vida, e ele viu que as coisas que ele tinha construído não valiam de nada, porque não eram para o Senhor. Então a gente tem tempo de ajustar essa rota, de olhar a nossa rotina, por mais corrida que seja, no nosso dia a dia, nessa cidade caótica, e ajustar a rota. Olhar para a eternidade de novo. Olhar para aquilo que realmente fica e que faz sentido. Não que você não tenha que educar bem o seu filho, faça isso, por favor. Mas lembre-se que o mais importante que você pode deixar para ele não é uma boa escola, nem uma boa universidade, mas Jesus. As coisas são complementares, né? Mas Jesus primeiro sempre. Agora vamos para o nosso terceiro ponto. E eu sei que vocês já estão cansados de ouvir a narradora de hípica aqui, mas acho que eu não estou falando tão rápido, né? Vamos para o terceiro ponto. Nada faz sentido se não há contentamento. Eu acho que esse ponto a gente amarra os outros dois e leva isso para o nosso dia a dia para termos uma rotina mais leve. Vamos lá, para Eclesiastes 4:8. Se algum irmão quiser ler, o texto está aí já, não precisa nem trocar. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filhos nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalhou eu? Se nego a minha alma, os bens da vida, também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Irmãos, vamos lá. Vamos lembrar de tudo que Salomão tinha e fez. E ele falou no primeiro capítulo, que a gente leu, que ele observou como os homens se comportavam na terra para poder fazer essas reflexões aí que a gente tem ao longo do livro de Eclesiastes. Então, o que ele viu? Um homem que trabalhava arduamente, que não aproveitava o fruto do trabalho dele, que se abstinha de todas as coisas que ele podia fazer para ter uma vida mais leve, mais feliz, com mais propósito, no caso até a vida espiritual, vamos dizer aqui, e ele não tinha contentamento. Por mais dinheiro que ele ganhasse, isso não trazia sentido para a vida dele, porque ele sempre achava que precisava ter mais. Irmãos, chega algum momento assim da nossa vida que a gente é invadido por esse sentimento de não suficiência ou das coisas que a gente faz não são boas o suficientes, mas não são aquilo exatamente que eu quero. Irmãos, eu ouso dizer que isso na vida do crente não pode acontecer. Se isso está acontecendo, vamos nos colocar diante de Jesus e saber o que a gente está deixando para trás. Porque o Senhor nos chama para ver uma vida de contentamento. Se a gente vê o mesmo Eclesiastes, só que no capítulo 5, versículo 12, ele fala que o sono do trabalhador é doce, quer coma pouco, quer coma muito. Mas quem tem muito não consegue dormir, por esse sentimento de
falta de contentamento, de sempre querer mais, de sempre nada ser o suficiente. A minha casa não está boa o suficiente, minha roupa não está boa o suficiente, meus amigos não são legais o suficiente, a minha igreja não tem programações o suficiente, o meu pastor não prega o suficiente. Não sei se vocês já entraram nesse ciclo assim, de loucura. Enfim, as pessoas vivem isso em algum momento da vida. Então, se não tem contentamento, nada faz sentido. A vida não faz sentido. Nosso trabalho não faz sentido. Nosso relacionamento com a nossa família não faz sentido. Bom, outro aprendizado em Eclesiastes. Ainda que vivêssemos duas vezes 1000 anos, mas não gozassem o bem, porventura não vamos todos para o mesmo lugar? A gente está perdendo tempo, irmãos. Se a gente não está satisfeito e contente em que Jesus nos proporcionou na vida, no que Ele nos deu no nosso dia a dia. E Jesus fala que Ele é suficiente. A Márcia fala uma coisa sempre, que é sem Jesus, sem chance. Porque a gente busca nossos contentamentos com outras coisas. Busca o nosso contentamento com as coisas materiais, ou filosofias, ou, enfim, coisas que expliquem por que tem um vazio tão grande dentro de nós. E Jesus, vamos ler esse texto também, se alguém tiver com o microfone, só para ser a Bíblia falando e não a Ana Beatriz, pelo amor de Deus. Afirmou Jesus, que beber dessa água tornará ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, vamos exercer o nosso contentamento em Jesus. Pensar no hoje, pensar nas coisas que a gente tem para fazer agora e que vem de Jesus. Vamos ser felizes com aquilo que o Senhor nos proporcionou. Eu lembro muito, quando eu estava escrevendo essa parte da aula, eu lembrei muito da devocional que a Carol deu sobre contentamento, né? Sobre o ordinário, sobre o tomar o café da manhã com calma com seu esposo, com seus filhos, com seu pai, com sua mãe. Sobre o quanto Deus trabalha no ordinário, como Deus é um Deus dos detalhes e da simplicidade, que Ele não vai... Ele pode fazer isso se Ele quiser, mas Ele não vai aparecer num relâmpago e falar com você. Ele vai falar com você nas coisas do dia a dia, no passarinho que canta na porta da sua casa. Não sei, né, se tem passarinho aqui em São Paulo. Cidade. No IP, olha, é o tempo dos IPs aí na cidade. Não é uma coisa bonita aquilo? Você olha e fala... Poxa, Jesus, obrigado por eu poder passar por esse IP aqui no meu caminho do trabalho, que só tem cinza. E eu ter esse P colorido aqui. Então, o Senhor nos dá oportunidades de sermos plenos nele, gente. Não precisa de correr atrás de mais nada. Eu entendo que todos nós que entendemos quem é Jesus e que Jesus é Deus, a gente tomou dessa água da vida. Mas será que às vezes não fica uma pontinha de sede de outras coisas, porque a gente não deixa Jesus ser suficiente em nós? E às vezes você quer outras coisas, uma água com gás, talvez? E não é para tomar? Então, a gente precisa viver essas verdades bíblicas no nosso dia a dia, irmãos, para sermos plenos em Jesus. E termos contentamento. Senão a gente está correndo atrás do vento, vocês entendem? Tudo é vaidade. E daí eu achava, quando eu era criança, eu ficava me imaginando correr atrás do vento, porque eu entendia a concretude da frase, né? Não a metáfora. E daí, quando você pensa da onde vem a metáfora, realmente, a pessoa corre, se cansa e não chega a lugar nenhum. A nossa vida, às vezes, é assim. Se a gente não vê o propósito nas coisas e não tem contentamento naquilo que Jesus já nos deu, que é a vida eterna. Todas as outras coisas são superficiais. Daí a gente volta para Paulo de novo, né? Paulo passou por muitas situações adversas na vida dele, passou por naufrágio, passou por perseguição, uma cobra o picou, passou pela prisão e, eventualmente, ele morreu por conta de Cristo. Daí, Filipenses, que é uma carta
muito interessante, assim, nesse sentido até de contentamento, de felicidade, alegria no Senhor, ele, lá, quase terminando a carta, ele fala, não digo isso por causa da pobreza, porque ele estava numa situação também de falta, né? Mas porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Isso, irmãos, está aqui como... Ele está dando o exemplo da vida dele, mas isso é uma recomendação de que todos nós vivamos essa plenitude. E a gente pare de correr atrás do vento, mesmo sendo crentes, porque crente faz isso também, não só quem não é crente. Então, irmãos, o meu encerramento aqui, e a aula começou 5 minutos antes, tá? Então eu não estou terminando antes. A vida tem sentido, irmãos. E a gente precisa viver como ela tendo sentido. E a gente sabe que ela tem sentido porque Jesus é o sentido de todas as coisas. Olhando para a eternidade, tudo faz sentido. Olhando para a obra de Jesus na cruz, as coisas fazem sentido. Olhando para o que o Senhor quer que nós vivamos e a plenitude que nós podemos viver nele, as coisas têm sentido. Então, irmãos, se ao longo da sua rotina você vive aquela rotina caótica, muitas vezes não entendendo por que você está fazendo as coisas, lembrem-se, as coisas têm sentido. Eita, apertei errado de novo. Então, vamos lá ler o versículo final dessa aula, antes de, até se alguém quiser falar alguma coisa, a gente abrir para perguntas, comentários. Eclesiastes 12, 13. O fim de todas as coisas que já foram ouvidas é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é tudo para o homem. Irmãos, se a gente acha que... Se a gente está apegado no passado, se a gente não olha para a eternidade, e se a gente não está feliz, contente com o nosso presente, as coisas vão andar no nosso dia a dia sem sentido. Mas a mensagem final, e é uma mensagem de esperança, é que se nós calibramos a nossa rota, se os nossos olhos estão fixos na eternidade, se a gente deixa as coisas que para trás ficam, e a gente faz as coisas pensando no que é eterno, isso é tudo para o homem. Isso é tudo que temos para nós. Bom, irmãos, o que eu tinha para dizer é isso. Alguém quer fazer um comentário, fazer uma pergunta? Não. Tudo bem. Gente. Eu gostei muito da aula, achei que é bem profundo o que você disse e os exemplos que você trouxe. Eu acho que o grande ponto está também em aproveitar as coisas do mundo, né? Conhecer as coisas do mundo, se deliciar com as coisas que Jesus te proporciona, mas não trazer isso como o primeiro ponto. O primeiro ponto está nisso que você falou, está em Cristo, está no eterno. Mas as outras coisas que sejam acrescentadas dentro da vontade dele, né? E a gente possa viver isso com plenitude. Eu penso dessa forma. Também quero falar. Você começou com frases de muitas músicas no começo, e tem uma de uma música do Projeto Sola que eu gosto muito. É muito simples, mas eu gosto muito. Que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. Então, acho que é bem um resumo. Você vai ter que fazer, vai acontecer, depois vai se repetir, depois faz aquilo com alegria e tenha o foco onde tem que ter. Oi, Bia, gostei muito da sua aula, mas assim, eu vejo também, não sei se eu estou errada, mas Salomão teve tudo, né? E as pessoas têm um grande potencial para, quando tem poder e riquezas, né, se achar. Então, em certo momento da vida, ele se achou e foi pelo jeitão dele. Aí é fácil dizer, né, tudo é vaidade. Eu já experimentei de tudo, né, me dei mal e acho que tudo é vaidade. É ou não é?
Mas vamos pensar, sabe, Não, só você já viu completando. aquela frase Só assim? completando. Eu penso que as coisas que, como ele disse, que Deus nos dá, a gente tem que aproveitar, são coisas boas. Sim, o mundo, você não pode querer mais do que Deus lhe dá. Mas nem tudo é vaidade. Deus dá coisas boas para você viver aqui também. Agora, ele teve tudo, e no final ele diz, tudo é vaidade, porque ele olha para trás e vê que ele pisou na bola. Ele pisa na bola, faz tudo errado. Mas você vê que a questão não é material? Porque eu entendo o que você está Também falando, e eu sabia que alguém ia falar isso. Então, obrigada, porque De você nada. atendeu as minhas expectativas. Existe uma frase da cultura popular também, que fala que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com o próprio erro. O nécio nem com o próprio erro aprende. Então, eu acho que Salomão gastou um hebraico no caso, no primeiro capítulo de Eclesiastes, para dizer que ele tem autoridade para falar as coisas que ele está falando, porque ele as viveu. Então, às vezes a gente olha para as outras coisas e fala, mas se eu tivesse essa grana, eu faria diferente. Mas se eu tivesse essa condição, eu faria diferente. Eu acho que o principal do ensinamento de Salomão é que ele deixa bem claro, eu vivi todas essas coisas e posso garantir para você, se eu estivesse no meu lugar, você não ia fazer diferente. Então, por isso... Dê poder a um homem, saberá quem ele Exato. é, né? Então, acho que o ponto de Salomão é esse, que a gente pode errar a partir do... Isso, e eu estou falando assim, no caso, Salomão era muito rico, mas nas situações no nosso dia a dia de quem não é muito rico. Às vezes a gente não faz determinadas coisas, não porque a gente não quer, mas porque não pode. Porque nossos olhos não estão fixos em Jesus. Então, o Senhor ele fala, ser fiel no pouco, que no muito lhe serei fiel. Então, se a gente não consegue manter essas 3 coisas que eu comentei aqui durante a aula, na vida que nós temos, que dirá se a gente tivesse vivido tudo que Salomão fez? Então, o meu ponto de trazer esse livro é que Salomão viveu todas essas realidades e é igual o pai. Sabe quando seu pai virou para você e falou assim, Darlene, não faz isso, porque eu já fiz e deu errado? Eu acho que é mais nesse sentido que o Senhor deixou que Salomão escrevesse essas coisas. E desse o exemplo, né? Eu acho que foi mais nisso. Ele poderia ter aproveitado todas as bênçãos que Deus deu para ele e ter feito uma diferença enorme no povo, como você disse. Mas não, Mas ele pisa escolheu na outra bola coisa. e diz que tudo é vaidade. Não, poderia ter sido diferente, né? E até por isso que ele deixou esse exemplo. Para assim, se o Senhor te deu uma situação... o ponto principal não é nem as riquezas, mas o Senhor te deu uma situação, uma vida, da qual você... E ele recomenda, é que eu nem trouxe esse ponto para a aula, mas ao longo do livro ele recomenda, aproveite a sua vida, aproveite a mulher da sua juventude, aproveite seus filhos. Ele fala isso, menciona várias vezes no livro. Ele não diz que essas coisas são erradas, mas se você aproveita a sua vida... Porque o ímpio tem muita gente que não tem Jesus e está feliz da vida por aí. Às vezes essas questões que a gente comentou aqui nem passam na cabeça. Tem bons casamentos, bons filhos. Mas para quê? Entende? Vai chegar no final da vida e vai olhar para trás e... Para quê? Entendeu? Se você não plantou frutos para a eternidade. Obrigada, porque essa pergunta eu sabia que alguém ia falar. Obrigada, Darlene. Acho que a Estela queria falar antes, não? Ela desistiu? A gente estava conversando sobre isso e eu lembrei do versículo que você estava falando de 1 Reis, quando Salomão erra, e o Senhor fala lá no 11:11, e por isso o Senhor sentenciou a Salomão determinando, considerando que este é o teu coração e a tua atitude. Então não era a questão de bem material ou não, era o desvio do coração. E isso importa muito para o Senhor, né? E aí, isso é a única coisa que importa, né, na real. Exato. Então, guarde seu coração, porque dele procede. Então, é isso que a gente tem que estar de olho, né? Como tá, não é se a gente tem muito ou pouco, é o desvio do coração, né? Se nosso coração está totalmente nas mãos do Senhor, e assim a gente tem contentamento. Aninha, sou seu fã.
Deixa eu te falar Jesus uma coisa. é bom. Uma coisa Jesus é muito- misericordioso. Eu sei disso, por isso que eu sou seu fã, porque você é de Jesus. O que eu gostei muito que você falou, e são coisas que a vida tem tempo de ensino. Não adianta você querer aprender com quem tem 60 anos, você com 30 querer saber o que uma pessoa de 60 anos sabe. A vida, ela programa todas as coisas que nós precisamos entender. E você tem que estar com esses olhos que você falou agora, fitos lá no futuro, lá na eternidade. Todos os exemplos, eles são ótimos. Nenhum pai, nenhum irmão, nenhum alguém de mais idade te dá algum tipo de exemplo ou de conselho se aquilo não for bom. Entendo toda a questão de Salomão, e ali há erros enormes, né, que ele cometeu, e tendo ali uma conversa muito íntima com Deus, sempre Deus o instruindo. Mas o que eu aprendi, de pouco tempo de vida ainda que tenho, é que Você é jovem, todas ó. as coisas que Deus Os 20 nos anos dá... estão te fazendo bem ainda. Lógico, então, eu estou ótimo. Deus é bom demais. Porque todas as coisas que eu desejei ter no meu coração, que para aquilo era para o meu proveito próprio, o Senhor algumas coisas me deu, mas sempre observando o coração. Eu lembro de uma frase que diz, e está na Bíblia, onde está o teu coração, aí está o teu Deus. O nosso cuidado é com o nosso coração, aonde ele fixa, aonde ele está plantado. Me lembrei de uma pessoa grandiosa, David, eu não sei o sobrenome, Livingstone. Obrigado, Márcia. O coração dele ficou enterrado num lugar, porque o coração dele era tão generoso, era tão grande, e estava tão focado na eternidade de Jesus, que toda a vida dele, eu tenho certeza, não houve arrependimentos. Porque ele foi um homem que traçou a vida dele nos caminhos do Senhor. Então, cabe a cada um de nós, os caminhos, eles são tortuosos, viu? Ainda tem muito chão. Dona Cleide que o diga. Né, Dona Cleide? Pode conversar com a Dona Cleide, que ela vai te dar alguns exemplos, eu acho interessantíssimos. Então, ó, do céu, dizem que não cai nada, né? Cai o sol, que ilumina o dia, a chuva, né, que rega a terra todos os dias, e aonde quer que seja. A mão do Senhor está ali. O nosso pensar, o nosso proceder, a nossa vida, se não estiver baseado nisso aí que você falou, para ninguém, nem para crente, muito menos para incrédulo, há futuro. O futuro é esse. Nascemos, crescemos, trabalhamos, construímos famílias ou não, vivemos um pouco e depois vamos ou não ao encontro do Senhor. Isso depende do teu coração e aonde ele vai estar. Nossa, amarrou super bem, Pádua. Obrigada. Bom. Oi, Ana. Jesus te abençoe e continue abençoando sempre, viu? Amém. Muito bom. Eu queria deixar uma reflexão que sempre vem ao meu coração, porque, como empreendedor no Brasil, na verdade, todo trabalhador é muito difícil, como empreendedor, meu Deus do céu. Mas as palavras de Agur, que é do Provérbios 30, de 6 a 9. 2 coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. O que falar depois disso, né? Ana, eu acho muito legal quando a gente olha para a Escritura e aí a gente também olha para o mundo que a gente vive. E é muito legal ver como a Escritura ela é sempre o prumo. Um dos textos que você citou fala daqueles que já são ricos e querem ficar ainda mais ricos, e isso não traz nenhuma felicidade adicional. Se hoje a gente estudar a felicidade, é isso que a gente vai constatar em todos os estudos que falam de felicidade. Melhorar de vida, todo mundo fica feliz, mas quando o rico quer ser mais rico, ele não encontra felicidade, ele encontra o contrário disso. Um estudo que segue ainda mais de 80 anos da Harvard fala a mesma coisa, e todos os estudos que hoje falam sobre felicidade apontam para a mesma coisa que a Bíblia já dizia. Então, se a gente queria estar num lugar certo, é continuar olhando para a Escritura, porque ela está muito na frente do que hoje a gente sabe que é verdade. A gente, às vezes, dá crédito ao que a gente vê na Harvard, mas a Bíblia já dizia isso muito antes.
Não há nada Porque de não há novo nada debaixo novo do sol. debaixo do céu.